Querida igreja, a paz do Senhor, motivo de muita alegria estar aqui contigo mais um culto, para juntos glorificarmos ao nome do Senhor e prestarmos a Ele um culto. Deus seja louvado pela sua vida. Eu tenho uma palavra de Deus para o nosso coração, você recebe? Juízes capítulo de número 6. Você se lembra que a Deus tanto pediu por aquela bênção e até conseguiu. Era feliz, valente, lutador, mas não entendes como tudo acabou. Hoje eu tenho uma palavra para te dizer. Deus dará de volta tudo para você. Tudo que tinhas foi Deus quem lhe deu. Era feliz e glorificava a Deus, destemido, valente, lutador, mas não entendes como tudo acabou. Hoje à noite eu tenho uma palavra para te dizer. Deus dará de volta tudo para você. Ele só tenta, tá? O inimigo tenta te derrubar, ele tenta te destruir, mas no nome de Jesus, o inimigo tenta te derrubar. Jesus está aqui, tá? Oh, glória a Deus. Em nome de Jesus, não vai conseguir. Em nome de Jesus. Juízes capítulo de número 6, verso de número 11. Então veio ali o anjo do Senhor e assentou-se debaixo de um carvalho que ficava em Ofra e pertencia a Joás, o abiesrita. Seu filho Gideão debulhava o trigo no lagar para escondê-lo dos midianitas. O Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valente e valoroso. Gideão lhe disse: ó Senhor, se o Senhor está conosco, então por que nos sobreveio todo esse mal? E onde estão os milagres, os quais os nossos pais contaram, dizendo: o Senhor nos fez subir do Egito? Agora, porém, o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos dos midianitas. O Senhor olhou para ele e disse: vai nessa tua força e salvarás Israel da mão dos midianitas. Não te enviei eu? Verso de número 23 do capítulo 6. E o Senhor lhe disse: paz seja contigo, não morrerás. E o Senhor lhe disse: paz seja contigo, não morrerás. E o Senhor lhe disse: paz seja contigo, não morrerás. Independente de qualquer guerra, você já tem uma palavra liberada. Independente de como você entrou, tem uma palavra que já foi liberada. Independente de como vem sendo seus meses, o ano de 2023, há uma palavra liberada. Paz seja contigo, não morrerás. A palavra nos garante. Alguém crê nisso, gente? O capítulo de número 6 é um capítulo que vai mexer comigo. E logo, um pequeno detalhe do capítulo 6, os primeiros versículos, porque é muito comum
nos livros de Juízes, no livro de Juízes. Que detalhe é esse, Rodrigo? Uma vez, outra vez, de novo. Comumente, lendo o livro de Juízes, você vai lidar em algum desses capítulos com essa expressão. Uma vez, outra vez, de novo. O que é uma vez, outra vez, de novo? No livro de Juízes, é Israel pecando contra o Senhor. Uma vez Israel pecou contra o Senhor. Outra vez Israel pecou contra o Senhor. De novo Israel pecou contra o Senhor. Você vai ver essas expressões em alguns dos capítulos deste livro. Fala-nos de um tempo em que o Senhor, por conta do pecado de Israel, por conta do pecado de idolatria que está no meio do povo, o Senhor vai entregar Israel na mão dos midianitas. E o texto vai dizer a nós que serão 7 anos de opressão. Você conhece o texto? A Bíblia vai dizer que a mão dos midianitas pesa sobre o povo, a ponto da opressão ser tanta, que Israel passa a sair de tendas e fugir para habitar em cavernas e nas covas dos montes. Há um peso, há uma opressão, e o povo de Israel está vivendo assim, fugindo para montes, cavernas e covas, vivendo pelos cantos, vivendo às espreitas, vivendo de forma limitada. A Bíblia vai dizer que o capítulo de número 6, durante 7 anos, essa é a forma que Israel vive. Prepara a terra, lança semente, cuida da semente que foi plantada, mas na hora de colher, lá vem eles, quem? Os midianitas, passam e colhem da novidade da terra. 7 anos, a mesma coisa acontecendo. Prepara a terra, lança semente, rega a semente, vê o crescimento, mas na hora de colher, lá vem eles novamente, passam, colhem de tudo, e como se não bastasse colher do fruto da novidade da terra, a Bíblia vai dizer que também os midianitas passavam saqueando e levando bois, ovelhas e jumentos. Isso aqui vai mexer comigo, gente, porque é nesse cenário de opressão, parece que Israel dá conta que fez besteira, parece que Israel dá conta que pecou contra o Senhor e que o peso da mão do adversário está demais sobre eles. O povo vai decidir levantar um clamor, o povo vai decidir levantar a voz em oração. A Bíblia vai dizer que Deus enviou um profeta no meio do povo, e o povo não quis ouvir, o povo não quis arrepender. É nesse cenário opressor, de 7 anos de opressão, que alguém vai se destacar, e esse alguém nós conhecemos. Quem é esse alguém? Gideão. A Bíblia vai dizer que Gideão, ele pertence à menor tribo, a tribo de Manassés. Ele habita na terra de Ofra e é filho de Joás. Seu pai tem parte de uma propriedade, e essa propriedade que seu pai tem, ele tem um campo de trigo, mas também tem ali, próximo à sua casa, um lagar construído. E isso aqui é o que vai me chamar a atenção. Nesse tempo de opressão, nesse tempo de choro, nesse tempo de viver em caverna, nesse tempo de viver limitado, nesse tempo em que se planta e não se colhe, esse alguém vai ganhar o destaque. Gideão percebe que todas as vezes que a terra vai dar a sua novidade, os midianitas passam e saqueiam. Eu acredito, o texto não diz, mas creio assim, que Gideão prepara e percebe o crescer do trigo, e próximo ao tempo da colheita, eu acredito que ele passa antes do tempo, preserva um pouco dos seus molhos, e a Bíblia vai dizer que essa é a estratégia que Gideão vai utilizar. Se eu parar para malhar o trigo no campo, os midianitas passarão e saquearão aquilo que eu estou fazendo, o trigo que eu estou malhando. Qual é a estratégia? Eu vou andar na contramão. Na contramão, a Bíblia diz que Gideão pega seus molhos de trigo e vai para o lagar. Isso aqui mexe comigo, porque o lagar fala de um lugar de acesso restrito. Lagar também é o lugar que era utilizado
para o preparo do vinho. Você conhece de que forma? O povo colhia das uvas, lançava no lagar e o povo pisoteava a fim da produção do vinho. E eu gosto, porque pela cultura, oh glória a Deus, na cultura, na tradição, o pisar das uvas para a produção do vinho era um momento festivo. O pisar das uvas para a produção do vinho era um momento de alegria. Então o pisar das uvas era certo, tinha cântico. O pisar das uvas era certo, tinha música. O pisar das uvas era uma certeza, oh glória, gratidão no coração do povo, porque só tem uva no lagar hoje, porque o nosso Deus prosperou o campo e nos permitiu produzir uma boa colheita. Só que quando o povo se volta contra Deus em idolatria, e Deus permite os midianitas, o cenário que o povo vai viver é diferente. Não tem uva na vinde, oh glória a Deus, e não tem uva no lagar. É para esse ambiente que Gideão está indo. Que ambiente? O ambiente da alegria. Mas ele está indo num dia diferente. Ele está indo debaixo de opressão. Ele está indo debaixo de guerra. Ele está indo debaixo, oh glória a Jesus, de uma pressão dos adversários, a fim de ali permanecer escondido. Gideão vai para o ambiente da alegria, oh glória, carregando os seus trigos para malhar no lugar que ele vai improvisar, malhando o trigo no lagar. Gente, você percebe aquilo que eu te falei? O tempo de pisar em uvas era um tempo de cântico. O tempo de pisar em uvas era um tempo de alegria. O tempo de pisar em uvas era um tempo festivo. O tempo de pisar em uvas era um tempo de celebração. E coisa boa é entrar num ambiente como esse e fazer desse ambiente o lagar, o ambiente da alegria. Você percebe que tem gente que entra pelas portas num culto como esse, e você percebe pelo culto dele, está pisando em uvas. O glória a Deus é leve, ele dança na presença do Senhor. Se ele sentir até marcha com o varão, a alegria está aí, está pisando em uvas, está com tempo de colheita, prosperidade te alcançou, portas estão abertas. Coisa boa é vir para o ambiente da alegria, oh glória, colhendo do fruto da alegria. Isso é muito bom, o culto fica leve, é maravilhoso adorar com quem está pisando em uvas. E se nessa noite existe alguém que está pisando em uvas, meu desejo de verdade, Deus te abençoe, multiplique e estenda esse tempo. Mas a minha conversa nessa noite não é para quem está pisando em uvas. A minha mensagem nessa noite é para quem veio malhar trigo no lagar. Oh glória a Jesus. Rodrigo, qual é a diferença? A diferença é essa, é que o dia em que a gente está pisando em uvas fala de tempo de prosperidade, de portas abertas, de favor de Deus. Temos cânticos na boca, oh glória, nós viemos para o ambiente da alegria alegre, nós estamos vivos porque o Senhor tem nos concedido saúde, o Senhor tem nos feito muito bem. E como é que eu sei que tem alguém que está no ambiente da alegria, mas não veio pisar em uva, mas bater no trigo? Oh glória a Jesus, quem vem bater no trigo faz do ambiente da alegria um ambiente de sobrevivência. Que é isso, Rodrigo? Sim, essa é a motivação, ou melhor, essa é a intenção do meu adversário: transformar, oh glória, o ambiente de alegria em ambiente, oh glória a Jesus, de socorro, é transformar o ambiente da alegria, glória a Deus, fugiu aqui, em ambiente da sobrevivência. Você pegou? Não permita com que a opressão do nosso adversário faça você transformar o ambiente da alegria em ambiente da sobrevivência. Me explica, Rodrigo? Explico. Tem gente aqui que a opressão está tanta, tamanha, severa, que vem para esse lugar, mas não está vindo mais pisando uva, está vindo malhando trigo. Tem gente aqui que a casa era para ser seu ambiente da alegria,
mas sua casa se tornou um ambiente da sobrevivência. Tem gente aqui que está com o melhor emprego, ganhando muito bem, mas o emprego da alegria se transformou no emprego da sobrevivência, devido à pressão e à opressão que está vivendo. Essa é a meta do meu adversário. Quando ele coloca isso na mente de alguém, ele consegue mudar essa mente, gente. Ele faz com que você venha ao lugar da alegria para sobreviver e não pela alegria de estar vivo. Oh, quantos são os que por conta das pressões e da opressão que têm vivido, têm feito do ambiente da alegria o ambiente da sobrevivência? Vamos avançar? Deus aparece nesse cenário para Gideão, no ambiente da alegria que ele transformou em ambiente da sobrevivência. Eu gosto da expressão, Deus veio e se assentou. Assentar aqui, o texto não quer dizer que Deus veio, sentou e ficou observando apenas. No original, Deus veio e fez morada. Glória a Jesus. Gideão está dentro do lagar, batendo o seu trigo. O texto não diz, mas eu acredito que o pensamento dele se fosse como 7 anos atrás. 7 anos atrás aqui tinha cântico. 7 anos atrás aqui tinha dança. 7 anos atrás aqui tinha música. 7 anos atrás aqui tinha alegria. 7 anos atrás aqui o lagar estava cheio, transbordante. E agora o que me resta é vir para esse ambiente, que é de fato um ambiente da alegria, mas em busca de sobrevivência. Talvez ele está conversando com ele sozinho e Deus apareceu. Só que eu gosto dessa expressão, Deus veio, Deus apareceu, Deus fez morada, porque se você olhar alguns outros textos, algumas coisas aqui me chamam a atenção. A maioria dos textos, quando você vê Deus veio, Deus apareceu, você vai ver alguma coisa muito gloriosa acontecendo. É um monte que se abala, é a terra que treme. Quando ele fala, alguém sente alguma coisa. Gideão não sentiu nada. Gideão não sentiu nem arrepio. Gideão não percebeu o ambiente tremer, mas Deus estava ali. E a palavra primeira, simples para a gente Deus está te observando. Deus está te observando. Deus olhou para ele e liberou uma palavra. O Senhor é contigo, varão valoroso. O Senhor é contigo, varão. O Senhor é contigo, varão. Vem comigo. Uma coisa é eu dizer, o Senhor é contigo, para quem está com a vida boa, com a porta aberta, saúde em dia, família bem. O Senhor é contigo, sim. Eu estou vendo a bênção em todos os cantos. Agora o cara está com a porta fechada, no meio da crise, vivendo guerra. Ouve, o Senhor é contigo, é contraditório. Parece que Deus quis provocar a Gideão. Ele aparece e diz, o Senhor é contigo, varão valoroso. Quando ele libera essa expressão, Gideão está de alma cheia e sai falando para ele, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio todo esse mal? E vai botando para fora. O Senhor olha para ele, e isso aqui é o que eu gosto. Quando o Senhor olha para ele, Gideão está questionando a sua pequenez e tudo que está acontecendo. O Senhor olha para ele e diz, vai nessa tua força, porque nessa tua força tu salvarás Israel da mão dos midianitas. Olha o questionamento agora. Vai nessa tua. O Senhor
Senhor apareceu para Gideão simplesmente para falar para ele, ou lembrar a ele aquilo que talvez ele tenha esquecido que tinha. O Senhor apareceu agora na Inova para lembrar para alguém algo que talvez alguém esqueceu que tinha. Oh, glória a Jesus. Mas a minha hoje é pouca, não deixa de ser força. Mas a minha tá mediana, não deixa de ser força. Deus apareceu no teu cenário hoje, no ambiente da alegria, que você transformou em ambiente da sobrevivência, para dizer: levanta-te, você tem força e eu vou livrar o povo através da sua mão. É através dessa força que eu mudo o cenário da sua casa. É através dessa força que eu mudo a realidade da tua história. É através dessa força que eu mudo a opressão que você está vivendo. É através dessa força que eu mudo a realidade da tua família. É através dessa força. Eu não estou te pedindo muita, a pouca que você tem serve. Eu não estou te pedindo que você seja o super, o pouco que você tem serve. É nessa força que o livramento chega. É nessa força que o Senhor opera. Oh, glória a Jesus. É nessa força que o Senhor vai usar a Gideão. Ó, o Senhor ainda garante a ele: certamente estarei contigo, e tu ferirás os midianitas como se fosse um só homem. Olha o que eu gosto aqui, gente. A Bíblia vai dizer que o Senhor fala com Gideão. Quando o Senhor fala com Gideão, ele entende que é o Senhor. Ele vai preparar uma oferta para Deus. Ele prepara uma oferta. O anjo do Senhor fala com ele: coloca sobre essas pedras. O anjo do Senhor aponta um cajado, fogo vai consumir a oferta. Ele entende que está diante de Deus e pensa que vai morrer. O Senhor libera para ele uma palavra: não morrerás. Não morrerás. Pai seja contigo. Não morrerás. Pai seja contigo. Não morrerás. Pai seja contigo. Esse tempo que Gideão está ouvindo essa palavra do próprio Deus: Pai seja contigo, não morrerás, é ao mesmo tempo, não mudou, é um tempo de aflição. Os midianitas estão ali, eles armaram tendas no território que pertencia ao povo, e o povo está sobrevivendo em cavernas. Nesse mesmo cenário, quando Gideão ouve essa palavra: Pai seja contigo, não morrerás, ele cria ânimo, e o ânimo dele faz com que ele erga um altar. Quando ele ergue o altar, ele coloca o nome no altar que ele ergue: o Senhor é minha paz. Jeová Shalom. O Senhor é a minha paz. Jeová Shalom. Você percebe que o cara estava lutando para sobreviver, agora já está tendo ânimo para fazer culto, erguendo o altar, e já está declarando: o Senhor é a minha paz. E se o inimigo se levantar, o Senhor é minha paz. E se o exército se opor contra mim, o Senhor é minha paz. E se decidirem se me perseguir, o Senhor é minha paz. E se a tropa avançar contra mim, o Senhor é minha paz. Se puxarem espada e apontarem em minha direção, o Senhor é minha paz. E Ele liberou uma palavra que me garante no meio dessa guerra: Ele é paz comigo, Ele é comigo, e eu não morrerei. Não morrerás. Essa é a palavra de Deus para crente aqui nessa noite. Independente da guerra que você esteja vivendo, a palavra já saiu do Deus desse altar e ela já está liberada: não morrerás, 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 não morrerás. A palavra garante, a palavra preserva, a palavra te livra. Quem liberou não mente, quem liberou não é filho do homem para que minta, e nem filho do... Oh, glória! Oh! A
voz já foi, mas eu vou. No mesmo dia, naquele mesmo, o Senhor deu uma olhada para ele e falou: Gideão está animado. Estava lutando para sobreviver. Liberei uma palavra para ele, lembrando que ele tinha, que era força. Liberei para ele uma palavra que ele não morre. Ele está tão animado que ergueu para mim um altar. Vou dar uma missão para esse cara. Gideão, vem cá. Sabe essa opressão que o povo vive? Sabe essa opressão que você vive também inserido nela? É por conta de uma coisa. Teu pai tem um altar erguido a deuses estranhos. Eu não estou te convidando. Eu não estou perguntando se você quer. Eu estou te dando uma ordem. Qual é a ordem hoje? Quebra o altar do teu pai. Você percebe que tem coisas que já vivemos, ou talvez já vivemos, ou alguns vivem, que não é nem culpa nossa. É por conta de um altar que alguém que veio antes de nós ergueu. Deus já te deu uma palavra. Deus já disse que você tem força. Deus já garantiu que você não morre. E já te revelou que o livramento desse povo, da tua casa, da tua família, virá através da sua mão. Deus está te comissionando a uma ordem. Qual é a ordem? Quebrar altares de deuses estranhos que alguém atrás de você ergueu. Tem coisas que não vão para frente por conta de perseguidor antigo da família. Só que essa noite é noite de altares a deuses estranhos serem quebradas. Tá saindo daqui gente com uma palavra liberada. Tá saindo daqui nessa noite gente com ânimo na alma. Tá saindo daqui nessa noite gente com uma palavra que garante: não morrerá. Não tem retaliação, oh glória a Jesus. Não tem, oh glória a Deus, que vai botar na cama, que vai matar alguém. Oh glória, quem falou, quem ordenou, te garante no meio dessa guerra. Sai daqui hoje. Quebra esse altar desse perseguidor antigo que persegue essa família. Oh glória a Jesus. É noite de altares estranhos serem quebrados e altares a Deus serem erguidos. O livramento só volta para o meio do teu povo. Oh glória, prosperidade só volta para a tua casa quando esse altar erguido a deuses estranhos for quebrado lá. Oh glória, nessa noite vai sair daqui gente revestida de força, revestida de autoridade, erguendo altar no nome do Senhor e colocando Baal debaixo dos pés. Oh! Quebra o altar do teu pai. Quebra. O perseguidor antigo precisa ser removido. O perseguidor antigo precisa ser removido. Capítulo 7 é o capítulo, para mim, um dos mais interessantes. Porque para mim é o capítulo da seleção. Gideão vai convocar os homens. Gideão vai anunciar o que o Senhor tem falado com ele. Gideão vai juntar homens para uma guerra contra os midianitas. Nessa guerra, Deus está percebendo que tem um número grande de homens com ele. E olhando para esse cenário, a fim de que Israel não se glorie dizendo que a mão deles o livrou, ele vai dar uma ordenança para Gideão. Gideão, tem muita gente contigo, e esse é o problema que nós vivemos. Algumas guerras que nós vamos enfrentar, nós achamos que sairemos vencedores dela por conta da quantidade de gente que bate no nosso ombro e diz que está com a gente.
Esse é o problema e é isso que atrapalha tudo. Às vezes é o que te impede de receber a vitória. Muita gente, Deus olha para Gideão e diz: Gideão, libera para essa muita gente a seguinte palavra. Qual palavra, Senhor? Os covardes e medrosos voltem. Quando Gideão libera essa palavra, para surpresa dele, voltou pouquinha gente, 22 mil. Nosso Deus é valente, e um Deus valente se recusa a usar covardes e medrosos. Vou repetir para alguém: nosso Deus é valente, e o Deus valente se recusa a usar covardes e medrosos. Quando Gideão libera essa palavra e volta a 22 mil, pode ser que dê um baque. Só que isso aqui, olha o que a Bíblia vai dizer. Ele me parece que está ali, né, vislumbrado com o que sobrou. Me parece que ele olha dizendo: dá para ir com esse povo que sobrou? Deus diz: não, Gideão, vamos fazer o seguinte, leva esses homens para beber água. Oh glória, o que eu mandar você colocar à parte, você coloca. Gideão fez os homens descer as águas. Tem gente que está bebendo água de forma estabanada. Tem outros que está passando a mão na água, levando a mão na boca, mas observando o que está acontecendo ao redor. Porque não adianta beber da água e não vigiar nada. Oh glória a Jesus. Só ganha guerra quem vigia. Só ganha guerra quem se sacia e vigia. Só que isso é história para outro dia. A Bíblia vai dizer que quando esses homens que pegam da água com a mão e colocam na boca fazem isso, Deus diz: separa esses. E esses eram 300 homens. É com esse povo aí que você vai lutar. 300 homens. Gideão talvez está achando que não vai conseguir, ou que não é o suficiente para conseguir vitória nessa guerra. Ô gente, voltou mais uma renca de gente. E eu gosto disso aqui, porque quando Gideão vai fazer a seleção, Gideão ele vai pedir alguns sinais a Deus. O primeiro sinal que ele pede a Deus é: eu vou colocar aqui um pequeno molho de lã, e eu vou pedir que essa noite inteira, enquanto o orvalho cair, somente a lã fique encharcada e em volta permaneça seco. Deus assim o fez. No dia seguinte ele diz: vamos fazer o contrário, coloca e permaneça, permita com que a lã fique seca e em volta o orvalho mole. Deus assim o fez. Quando Deus está limpando, arrancando o povo, e Gideão ficando apenas com 300, talvez eu vejo Gideão olhando para Deus e se perguntando: só 300? É com essa minoria? Ficou pouca gente? Não é quase nada? Parece que eu vejo Deus olhando do céu e respondendo para Gideão: tu não pediu o sinal? Oh glória, a lã está molhada e em volta está seco. É Deus dizendo: eu vou acabar, eu vou diminuir o teu ciclo. Tem muita gente atrapalha. Oh glória, vai ficar poucos, mas os poucos que vão ficar, palavra minha, a galera que vai ficar aí é uma tropa de elite. É uma galera que você pode contar para a guerra de verdade. É uma galera que você pode varar madrugada em oração. É uma galera que você pode apresentar a tua guerra, que eles de fato estarão contigo. Esse é o número que vai ficar com Gideão: 300 homens. A Bíblia diz que a guerra estoura. Quando a guerra estoura, os midianitas estão fugindo. A Bíblia vai dizer que 2 dos seus príncipes vão sair em fuga. Oh glória a Deus. Os midianitas estão sendo derrotados, 2 dos seus príncipes fogem. Capítulo de número 8. E aqui eu começo a encerrar. O capítulo de número 8, a Bíblia vai dizer que, no verso de número 4, Gideão e os seus homens estão próximos ao rio Jordão. Quando eles olham o Jordão, eles conseguem atravessar. Gideão e os 300. Gideão e os... Verso 4 do capítulo 8. Eles atravessaram, cansados, mas ainda perseguindo. Cansados, mas ainda perseguindo. Tem alguém nesse cenário aqui? Quem nunca passou por essa fase?
cansados, mas ainda perseguindo. Nessa perseguição, eles estão perseguindo Zeba e Salmuna, príncipe dos midianitas. A Bíblia vai dizer que quando eles atravessam o Jordão, eles passam por um território chamado Sucote. Qual o nome? Qual o nome? Gideão olha para os homens de Sucote e diz: eu e os meus homens estamos cansados, estamos perseguindo os príncipes de Midian. Dai pão para nós comermos, dê pão para nós comermos. A Bíblia diz que os homens de Sucote olham para eles, dizendo: o inimigo já está na mão de vocês? Não. Já capturaram Zeba e Salmuna? Não. Então não tem por que darmos do nosso pão. Eles avançam. E quando eles avançam, eles vão passar pelo território chamado Penuel. Fala comigo, Penuel. Penuel. O que acontece em Sucote acontece em Penuel. Gideão chega e diz: estamos perseguindo o príncipe dos midianitas. Eu e os meus homens estamos cansados. Dê pão para que possamos comer. E a pergunta é a mesma: vocês já pegaram Zeba e Salmuna? O Senhor já entregou ele na mão de vocês? Não. Então não tem por que dar do nosso pão. Gideão olha para os homens de Sucote, de Penuel, e diz: tranquiliza, nós vamos e voltaremos em paz. Guarde isso, nós vamos e voltaremos em paz. O que é isso aqui, Rodrigo? É uma fase da guerra que alguns aqui também vão enfrentar. Sabe aquela fase da vida que você bate na porta de alguns para pedir ajuda? Oh, glória a Deus. E a porta está sempre fechada. Me dá um pouco do teu pão. E tem sempre uma desculpa e alguém te diz um não. Essa é a fase que Gideão e seus homens estão vivendo. Só que olha isso aqui, gente. A Bíblia vai dizer que os homens de Sucote e Penuel negam do pão para eles, e eles seguem tranquilamente o seu caminho, cansados, mas ainda perseguindo. Lembrei de Elias. Elias, por causa de uma palavra de Jezabel disse que o mataria, fugiu para o deserto, deixou seu moço, sentou-se debaixo de um pé de zimbro, e ali ele pedia a Deus a morte, no seu pouco ânimo. Ele pega no sono, e quando ele pega no sono, o texto vai dizer que um anjo do Senhor vem, acorda Elias, e diz para Elias: tem aqui pão, tem aqui água, come e bebe, porque muito comprido te será o caminho. Elias come, Elias bebe, mas volta a dormir. Quando ele dorme, aí dessa vez vem não um anjo, vem o anjo do Senhor, teofania, o próprio Deus se manifesta. Acorda Elias e diz para Elias: Elias, come do pão, bebe da água, porque muito comprido te será o caminho. Eu gosto a princípio do que vem a seguir. Elias come, Elias bebe, Elias se levanta, Elias caminha, mas o resultado dessa caminhada é para dentro de uma caverna. Gideão e seus homens querem pão, os homens negam pão para ele e para os seus homens, e eles prosseguem o seu caminho. Elias representa alguém que Deus dá recurso, mas a aflição fala mais alto que a fé, e ele vai para a caverna. Gideão representa aquele que, mesmo sem recursos humanos, prossegue pela fé. Tem gente que vai para a caverna com aquilo que Deus deu, e outros que avançam confiando que tudo que tem é Deus. Aí você escolhe: se te negarem o pão na terra, você tem Deus presente na tua guerra. Cuidado para não viver uma vida desejando comer pão, receber de Deus pão e terminar a sua vida na caverna. Mas tenha ânimo para, se na terra te negarem o pão, tu se levantar, seguir o teu propósito e caminhar,
Pode estar te faltando coisas, mas não está te faltando Deus. As portas estão fechando na sua cara, mas Deus está contigo caminhando lado a lado. Oh glória, os homens estão se negando, porque tem gente que pode investir em você e não faz. Melhor, tem gente que pode investir em você, não faz e não quer. Oh glória a Jesus, só está esperando a oportunidade de ver você vencendo para dizer: eu sempre acreditei em você. Oh glória, eu sabia que você daria certo, eu sabia que esse negócio iria para frente. Tem gente que pode, mas te nega o pão. Sucote e Penuel está jurando que você vai atrás do inimigo e vai morrer no meio dessa guerra, te negando o pão, porque ainda não te viu vencendo. Oh glória a Jesus, mas quando você vencer, Sucote e Penuel me verão voltar em paz. Estou vivo e em paz. Por quê? Porque nunca foi sobre o pão, sempre foi sobre a palavra que já havia sido liberada. Jesus disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca. Te negaram o pão, mas você tem palavra. Te negaram o pão, mas você tem a palavra. A palavra te garante, a palavra te preserva, a palavra te guarda, a palavra te guia, a palavra te fará vencer. Oh, vamos fechar. Não se canse, aqui a gente acaba. Capítulo 8. Se vocês quiserem, pode vir para cá. Capítulo 8. Verso de número... No capítulo 8 ainda, perdão, a Bíblia vai dizer que eles capturam os inimigos, Zeba e Salmuna. E após a morte, versículo 28, assim Midian foi subjugado, ou os midianitas foram subjugados diante dos filhos de Israel, de forma que eles não mais levantaram as suas cabeças. E Israel viveu em paz durante 40 anos nos dias de Gideão. Vou repetir. Assim, os midianitas foram subjugados diante dos filhos de Israel, de forma que eles nunca mais levantaram as suas cabeças. Repita comigo: nunca mais. Nunca mais. Pode ter outras guerras, essa nunca mais. Israel viveu em paz durante 40 anos, nos dias de Gideão. Eu tenho uma palavra em Deus para nós. Alguém ainda quer receber? Ela é muito simples, muito simples. Mas Deus gritou ela na minha alma em alguns meses lendo esse texto. Os dias de paz voltarão. Os dias de paz voltarão. Quer ouvir a mais forte que ele liberou a minha alma? Amém? Pega na mão do crente que está do teu lado. Libera para ele o tempo de pisar nas uvas vai voltar. Você não vai mais vir para o lagar por sobrevivência. Você vai vir para o lagar por conta da alegria. O tempo de pisar as uvas vai voltar. Se glória a Deus, aí vai sair mais leve. Essa mão levantada aí vai vir com mais facilidade. A língua estranha vai vir sem fazer força. Voar da cadeira, ninguém precisa pedir. O tempo de pisar nas uvas vai voltar. Quando voltar tem cântico. Quando voltar tem dança. Quando voltar tem música. E eu vou profetizar o que Joel profetizou. Se alguém tiver mão para levantar, boca para receber, receba. Joel
2:24, as eiras se encherão de trigo e os lagares transbordarão, 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 transbordarão de óleo e vinho. Tá chegando o tempo de cantar. Tá chegando o tempo de pisar nas uvas. Foram 7 anos de opressão, mas 40 anos de liberdade. Serão maiores os dias de sorriso do que os dias de choro. Será maior o tempo de alegria do que o tempo de aflição. Alguém recebe isso aqui, gente? Recebe ficando em pé comigo. Até aqui. Diga comigo, até aqui. O meu adversário me oprimiu. Mas a partir de hoje, eu tomo um posicionamento. E o meu posicionamento fará com que eu viva o tempo de pisar nas uvas. Vai ter tempo de pisar uva na tua casa. Vai ter tempo de pisar uva no teu ministério. Vai ter tempo de pisar uva na tua família. Oh, glória! Alguém celebra por isso aqui, gente? Eu vou te dar um conselho. Um conselho. Pergunte qual. Desculpa a expressão. A gente é meio besta. Quando a gente vence, a gente dá confiança para quem nunca deu confiança para a gente. Longe de mim, não estou pregando o triunfalismo. Quem me viu passar na prova não me ajudou, quando me vê na beça vai se arrepender. Mas é tipo isso também. Gideão me ensina uma lição. A lição que Gideão me ensina é essa. Você lembra que no dia do cansaço ele bate na porta de Sucote e Peniel para pedir pão para ele e para os seus homens? Qual foi a resposta? Não. Qual foi a resposta? Ele segue o seu caminho e diz: Sucote e Penuel me verão voltar em paz. Quando vencer, dê moral não, dê honra para quem esteve contigo nas suas guerras. Porque a gente vence e a gente quer colocar no nosso banquete, na nossa mesa, gente que nunca deu confiança pra gente. Só porque depois que vencemos, bateu no nosso ombro dizendo: eu sempre acreditei em você. Repita comigo: quem me negou pão no dia do meu cansaço, não pode assentar à minha mesa no dia da minha vitória. Pega isso para tua alma. Quem me nega pão no dia do meu cansaço, não pode estar assentado ao meu banquete no dia da minha vitória. Essa é a palavra que eu tenho de Deus para o nosso coração. Eu queria conhecer você. Talvez está afastado, vivendo um tempo de opressão. Para viver o dia de pisar nas uvas novamente, a única coisa que você necessita é de um posicionamento. Deus já falou que você tem força. Deus já falou que Ele é contigo. E já garantiu que você não morre no meio dessa guerra. Deixa eu melhorar isso aqui. Eu não sei como é que está o seu ano. O meu está só o Cristo. Mas Jesus está comigo até aqui. E eu senti de Deus de profetizar no primeiro culto. Vou profetizar agora também. Se o que te atribula, te oprime, não te matou até agora, novembro, não é daqui para dezembro que você morre. Parece aquela
coisa de quando vai se aproximando o final do ano, todo mundo tem uma palavra profética para o ano vindouro? Se for também que seja, mas eu vou sentir de Deus de profetizar novamente. Se o que te atribula, te aflige, não te matou até aqui, novembro, seria sacanagem morrer em dezembro, gente. Nadar e morrer na praia, não te matou até agora, até dezembro não mata mais. Você vai entrar 2024 dentro do lagar, pisando sobre uva. O tempo de pisar sobre as uvas voltou. O tempo de pisar sobre as uvas voltou. Bate o pé comigo, vem. Bate o pé comigo, vem. O tempo de pisar a uva vai voltar. O tempo de...